Oi, eu sou o Wagner Fonseca, sou especialista em Linux e hoje a gente vai falar sobre a história do Linux e como isso vai influenciar no seu dia a dia. O Linux é um sistema operacional que foi criado, em princípio, como um sistema de estudo. O cara criou porque ele queria aprender mais sobre sistemas operacionais e como funcionava o desenvolvimento em C. Isso em 1991. Torvalds publicou esse sistema na faculdade, convidou o pessoal de outras universidades através da Usenet, que era uma rede que as universidades estavam interligadas, e virou uma febre. Então começou a crescer e já em 93 começou a ter uma distribuição Linux, um Linux com softwares que fizessem o sistema operacional funcionar. Então o Linux é basicamente um sistema operacional, tá? Como qualquer outro que você já ouviu falar, como o macOS, como o Windows, mas é um sistema operacional que, em princípio, foi criado como estudo. Se tornou tão utilizado que passou a ser utilizado em servidores. Ele supriu a falta de sistemas operacionais Unix, que é o grande sistema operacional de todos, que é o sistema operacional que deu vida à maioria dos computadores que criaram a internet, que desenvolveram as ferramentas que você hoje ouve falar como linguagem de programação, foram criadas basicamente em cima do Unix. E ele veio suprir essa falta de Unix livre, Unix que tivesse capacidade de ser usado em computadores PC e que ao mesmo tempo as pessoas pudessem utilizar sem ser processados por ninguém, sem fazer uso de pirataria. Então o Linux começou a crescer muito. Então o Linux é usado em servidores, principalmente os servidores que fornecem a internet para você, que fornecem os sistemas de internet, porque é para isso que ele foi criado. Ele é capaz de substituir o Unix em quase tudo que o Unix fazia, menos, é claro, em rodar em computadores muito velhos, como o Unix rodava nos mainframes gigantescos que tinha antigamente. E ele também tem a capacidade de ser usado em desktops. Tá? Ele tem todas as ferramentas que você pode ter no desktop. O problema é que ele não é o Windows. Muita gente quer que ele seja o Windows. Ele não é. Ele tem ferramentas que funcionam muito bem. Às vezes, ferramentas que fazem exatamente o que funciona no Windows, mas ele não é o Windows, não tem aquela mesma tela. Mas para quem tem um pouquinho de vontade de aprender e de utilizar, ele é excelente para desktop também. É tanto que é meu desktop Linux há anos. Agora, se você tem a necessidade de utilizar um sistema operacional que seja robusto, ele é muito robusto, ele roda em basicamente quase todo tipo de hardware, que seja seguro, porque ele é auditado por milhões e milhões de programadores no mundo todo. Qualquer um tem acesso ao código-fonte, pode olhar para ver se alguém colocou uma falha, uma brecha intencional. E um sistema que seja rápido. O Linux ele é muito rápido quando você tem ele voltado para a sua máquina. Agora, a importância do Linux no mundo de hoje é que você encontra ele basicamente em qualquer lugar. Você tem o Linux rodando na sua Smart TV, você tem o Linux rodando no seu roteador, você tem o Linux rodando no seu celular, se for Android, porque o Windows Phone já acabou, você sabe disso. Então, ou você tem aí sistema baseado em iOS, que é o caso do iPhone, ou você tem sistemas baseados em Android, que é o caso do Linux. Então, você tem Linux rodando em bilhões de lugares aí. Agora, ele como sistema operacional de computador, ele roda basicamente em qualquer coisa PC do 386 para cima. Lógico que você tem distribuições Linux voltadas para alto desempenho, que o Linux roda nos principais supercomputadores do mundo. Na última lista dos 500 maiores supercomputadores, o Linux rodava em 99%. Isso para ser generoso, Eu estou dando 1% para outros sistemas operacionais que devem ser Linux também, porque você sabe, Ninguém vai rodar o Windows 10 num supercomputador, é claro. Agora, se você é um profissional de TI, que é o cara que realmente veio aqui no canal para falar, Profissional de TI. Aqui não é um canal de assuntos gerais. Se você é um profissional de TI, por que o Linux vai fazer parte da sua vida? Por que ele já faz parte? Por que ele vai fazer parte da sua vida no trabalho? Porque ele roda, basicamente, nos servidores que você tem na sua empresa. Se você usa o Facebook ou o Google, você está usando servidores que rodam Linux. Se você utiliza servidor de e-mail, a maioria deles roda Linux. A não ser que você utilize especificamente o Exchange ou o serviço do Office 365 da Microsoft, que por acaso o Azure usa roteadores, tá? O sistema de roteamento dele é uma distribuição adaptada do Linux para funcionar dentro da infraestrutura da nuvem. Se você usar nuvem, é lógico que você usa Linux. Se você usar Amazon, tá Linux rodando para suportar toda a infraestrutura da Amazon, que é a maior nuvem que tem.
A Azure é um grande concorrente, ela tem uma versão própria do Windows para rodar a infraestrutura do Azure, mas como eu falei, o roteamento lá dentro é Linux. Se você utiliza servidores de e-mail, os principais servidores de e-mail colaborativo que são concorrentes ao Exchange, principalmente o maior deles, que é o Zimbra, ele foi feito para rodar em Linux, não tem nem versão Zimbra para outro sistema operacional. Se você utiliza Firewall, Proxy, a sua rede tem lá um Firewall Proxy. Se você não tem um equipamento dedicado, que geralmente é caro e demanda uma manutenção grande de atualização, você usa um Firewall Proxy baseado em Linux. Inclusive o MikroTik, se você já viu aí várias pessoas falando sobre MikroTik, ele é um Linux. Um Linux que foi feito uma caixinha, que foi totalmente preparado para rodar especificamente para serviço de rede e de provedor. Tá? Ele é um Linux exatamente como você tem em outros sistemas operacionais Linux, só que ele foi tirado tudo que não fazia parte da necessidade, não tem por que ter área gráfica, não tem por que ter jogos, não tem por que ter LibreOffice, não tem como ter nada disso, ele só tem que ter os recursos necessários para fazer o provedor funcionar. Então é isso que o MikroTik é um Linux. Você vê provedor, tudo que é provedor, você está vendo, tem um MikroTik lá, tem um MikroTik trabalhando com antena, tem um MikroTik trabalhando com a RB dele. Então, você tem Linux rodando no seu Firewall, no seu proxy, você tem Linux rodando no seu provedor, você tem Linux rodando no sistema de RP da sua empresa, muitas vezes é um RP que roda em Linux. Muitos dos filmes hoje que são feitos em Hollywood, eu estou falando de mega produções de centenas de milhões de dólares, são renderizados em cluster de Linux. Eles usam Maya, eles usam principalmente o Maya, tá, como aplicativo de renderização 3D, mas o cluster, tá, a máquina, o sistema operacional onde roda é um Linux, trabalhando em cluster, às vezes de 500, às vezes de 1000 ou mais computadores. Então o Linux está presente na vida do profissional de TI. E um profissional de TI hoje, ele não pode se dar o luxo de não saber trabalhar com mais de um sistema operacional. Entendeu? Eu mesmo trabalho com Windows muitas vezes e preciso aprender mais de algumas coisas, ainda bem que eu sou amigo dos caras que sabem tudo de Windows. Então, eu preciso aprender mais de algumas coisas e eu sempre trabalho. Você imagina um desenvolvedor que só trabalha com uma linguagem de programação. Ele tem um mercado muito, muito restrito. E geralmente ele sai por aí procurando vaga o tempo todo. Geralmente um bom desenvolvedor, ele trabalha com mais de uma linguagem de programação. Ele tem aquela que ele gosta mais, ele tem aquela linguagem que ele tem preferência. Ah, eu gosto mais de Python, não, eu gosto mais de Go, eu gosto mais de R, eu gosto mais de Ruby. Mas ele trabalha com outras linguagens, trabalha com os frameworks também, mas tudo baseado em ter mais de uma linguagem de programação que ele gosta de utilizar. Mesma coisa um profissional de TI que lida com segurança, lida com infraestrutura, que lida com rede, ele tem que saber mais do sistema operacional. E o Linux ele é importante para isso. Não só para você prestar serviço, para você ter uma área aí de você poder ter vários clientes que vão te fornecer um pagamento mensal mediante o contrato ou para fazer serviço, de quanto você ser um profissional contratado. Você não precisa ser um especialista. Não vou dizer que você saiu hoje de ser um especialista Microsoft e se tornar um especialista Linux. Você tem que saber como funciona, inclusive para você trabalhar melhor com um profissional Linux. Imagina se por acaso você trabalha com um profissional Linux que não é tão bom ou não tem um comportamento profissional que você deseja. Você vai ter que aceitar tudo que ele diz, tudo que ele fala de como as coisas funcionam, porque você não sabe. Saber como funciona, saber como fazer funcionar, faz com que você tenha capacidade de argumentar, capacidade de não deixar tomarem decisões que você sabe que vão ter problema, vão trazer problema ou te prejudicar mais à frente, porque você conhece tanto como funciona um quanto funciona o outro. Então, o Linux ele é um sistema operacional que começou pequeno, começou com uma ideia de estudo, se transformou num sistema operacional muito usado por servidores, se tornou um sistema operacional cujo desktop hoje é muito conhecido, existem várias versões de Linux desktop, uma das mais conhecidas é o Ubuntu, você já ouviu falar dela em algum momento. Inclusive ele apareceu em vários programas, como por exemplo Big Bang Theory e vários outros programas de... Você viu ele no Mr. Robot, tá? Então você tem o Linux hoje trabalhando em servidores, trabalhando em desktop, mas para um profissional de TI ele está em vários locais. Ele está desde o appliance do MikroTik ou do outro firewall que você comprou, um appliancezinho, uma caixinha fechada, quanto no próprio servidor que você roda para muitas coisas. Então é para isso que a gente está aqui, para explicar como funciona, para tornar o Linux uma coisa fácil, simples de você entender e principalmente para fazer com que você seja um profissional que saiba muito mais, que entenda como as coisas funcionam e tenha a capacidade de tomar a decisão baseado nisso. Então, eu espero que você sempre esteja acompanhando, a gente vai ter muito material aqui, a gente vai ter muita coisa boa, a gente vai ter muita coisa interligando o mundo de Windows com Linux, tá? Principalmente.
e eu espero que você goste do que a gente está aqui. Sugira alguma coisa, tem alguma ideia para algum assunto? Sugira, fala aqui nos comentários. Não esquece de acompanhar os links que a gente tem aqui embaixo não, tá? A gente vai falar do nosso canal, a gente vai falar do nosso site e dos sites associados aqui que a gente tem, do pessoal que trabalha com a gente, que é especialista também. Você só vai falar com especialista que tem um conhecimento sólido na área e que principalmente sabe como falar para você numa linguagem que você compreenda e esteja com disposição para te ensinar. Acompanhe a gente aí. Valeu? Tô te esperando.